Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Sou o professor Júlio Anderson, sou advogado, sou professor de Direito Tributário e também autor do livro Manual de Direito Tributário, da coleção Ícones do Direito, da editora Saraiva, que é um livro, meus amigos, muito simples, uma linguagem muito acessível, muito simples, muito direta e muito objetiva. Ao final de cada capítulo, existem inúmeras questões de concursos para juiz, para promotor, para técnicos, para analistas, para auditores e também exames da OAB. Então você lê o capítulo, que são vários capítulos curtos, esses capítulos com uma linguagem muito fácil. Depois que você lê o capítulo, resolve as questões, que giram em torno de 20 a 30 questões por capítulo, e ao final do livro você vai perceber o quão preparado está para o direito tributário. E hoje nós falaremos sobre o conceito de direito tributário, que é fundamental para que você entenda toda a sistemática do direito tributário. Você tem que entender qual é o seu conceito, para que existe e para que serve o direito tributário. Nós já vimos a atividade financeira do Estado e vimos que o Estado é obrigado a promover a busca de receitas para o custeio das suas despesas. O Estado tem a finalidade de realizar o bem comum, então ele tem que desenvolver inúmeras atividades como saúde, educação, infraestrutura, assistência, etc. Só que o Estado, ele não tem fonte de receitas, então ele precisa fazer a busca dessas receitas. E o tributo, nós vimos, é a principal fonte de receita derivada do Estado. Fonte de receita derivada porque deriva do poder de império e de soberania do Estado, que nos obriga a nós, seus súditos, a entregar parcela em dinheiro do nosso patrimônio, do nosso rendimento ou do nosso serviço. E nós entregamos essa parcela através do tributo, que é uma parcela em dinheiro obrigatória, compulsória, que nós entregamos ao Estado para a realização do bem comum. Então, o tributo é um dever fundamental que todos nós temos de contribuir para com a sociedade. É o dever mais fundamental, é o dever mais importante de cidadania que qualquer pessoa possa ter, porque sem o dinheiro o Estado não pode fazer absolutamente nada e aí a sociedade inteira seria um caos. Por isso o tributo, a importância do tributo para toda a coletividade. E dessa forma, meus amigos, o tributo, ele é o objeto do direito tributário. O tributo é o centro, é o núcleo aqui do direito tributário. Tudo gira em torno do tributo. É como o nosso sistema solar. É como se a gente substituísse o Sol pelo tributo. Os planetas, eles giram em torno do Sol. E é graças ao Sol, por exemplo, que o planeta Terra tem vida. Da mesma forma, a gente pode substituir, no caso, o Sol no sistema solar, pelo tributo. Então, todos os elementos vão girar em torno do tributo e é o tributo que dá vida a todos os demais elementos aqui da obrigação tributária e da relação jurídica tributária. Então, o objeto do direito tributário é, sem dúvida, o tributo. E nós teremos uma aula específica só para estudarmos o conceito de tributo. Agora nós vamos entender primeiro o que é o direito tributário, qual o objeto do direito tributário, qual o conceito do direito tributário, que é muito simples. Vocês vão ver que o conceito de direito tributário ele é muito conciso, muito fácil de entender. O conceito de direito tributário o direito tributário é um ramo do direito público que vai disciplinar a relação que o Estado possui com o particular na imposição do tributo. O Estado, em uma posição de superioridade, impõe
a nós, particulares, administrados, contribuintes, a obrigação de levar a seus cofres o dinheiro correspondente ao tributo. Então, o direito tributário é esse ramo do direito que vai disciplinar essa relação. Em cima o Estado, embaixo o contribuinte e no meio está o tributo. Então, o Estado está numa relação jurídica o tempo todo com o contribuinte, numa posição de superioridade. Lembrem os senhores, o direito tributário é um ramo do direito público. E ao estudar o direito tributário, a gente tem que olhá-lo como ramo do direito público. Nós temos duas grandes divisões na ciência jurídica, o direito privado e o direito público. Quando nós estivermos diante do direito privado, é como se a gente tivesse que colocar uns óculos, umas lentes específicas para enxergar o direito privado. Para o direito público, da mesma forma. Então, quando nós formos estudar o direito tributário, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que ele é um ramo do direito público. Então, temos que colocar os óculos referentes ao direito público para estudar o direito tributário. Então, olha só, vejam vocês a grande diferença do direito público para o direito privado. Primeira grande diferença é um princípio que vai nortear o direito público, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Por isso é que, vejam vocês, o Estado, meus amigos, está em uma relação vertical com o contribuinte. O Estado está acima, numa posição de superioridade sobre o contribuinte. O Estado está obrigando, está forçando o contribuinte a pagar-lhe o tributo. Então, é uma relação de compulsoriedade. O direito tributário, nós não estamos numa relação de facultatividade, como é lá no direito privado. Vejam vocês, eu tenho essa caneta. Né? Imagina que eu quero fazer um contrato de compra e venda com você sobre essa caneta. Então, nós vamos, em razão da manifestação livre da nossa vontade, nós vamos entabular um contrato de compra e venda da caneta. Eu vou oferecer o preço, você aceita se quiser, você não é obrigado a comprar e eu também não sou obrigado a vender. Mas uma vez que as duas partes emitem uma declaração de vontade, uma manifestação livre e consciente da vontade, então nós fazemos o contrato de compra e venda. E vejam vocês que as partes aqui no direito privado, elas são iguais, elas estão em posição de igualdade. Não existe uma parte superior à outra. Então, as partes estão em posição de igualdade. Olha o exemplo do casamento. O casamento, quando as partes resolvem contrair um casamento, a relação jurídica vai afetar apenas as partes, o resto da sociedade está de fora. O contrato de compra e venda que eu acabei de falar não afeta a sociedade. O contrato vai afetar apenas as partes. É como o casamento. O casamento afeta apenas as partes. Se a parte resolve escolher um regime de casamento, isso é problema das partes. Então é por isso que nós vamos ter um direito privado que vai tratar de assuntos que interessam apenas aos particulares. Agora, é evidente quando há um descumprimento de uma parte contratual e há um conflito, aí nós vamos ter que resolver perante o Poder Judiciário. Porém, o direito civil e o direito empresarial são dois exemplos de direito privado que estão regulamentando relações privadas entre particulares. Já o direito público, não. O que o direito público vai disciplinar, em regra, o interesse público está envolvido. Então é por isso que nós vamos ter a predominância do interesse público sobre o interesse privado. E vejam vocês, o direito tributário é, por excelência, o ramo do direito público, já que o Estado, a sociedade inteira, tem interesse no recolhimento do tributo. Se o tributo não é recolhido, olha o que acontece. O Estado não tem o dinheiro. Se ele não tem o dinheiro, evidentemente não tem a escola, não tem o posto de saúde, não tem a rodovia, não tem a ferrovia, ou seja, não existe o bem comum e a vida de toda a sociedade é afetada. Por isso que a gente tem que estudar o direito tributário com esses óculos.
com os óculos do direito público. Lembrando que o direito tributário, o Estado está numa posição de superioridade sobre o particular na imposição do tributo. Então, o conceito de direito tributário basicamente é esse, muito simples. É uma relação jurídica imposta pela lei, um ramo do direito público que vai disciplinar essa relação. De um lado o Estado, de outro o contribuinte, e o contribuinte está sendo obrigado, de acordo com as regras disciplinadas pelo direito tributário, a levar o tributo aos cofres do Estado. E como ele vai levar, em que medida ele vai levar. Então é isso que o direito tributário disciplina, a forma e a quantidade do tributo que o contribuinte vai ser obrigado a levar aos cofres do Estado. Então nós vamos ver que o direito tributário, o tempo todo, do primeiro dia até o último dia da aula de direito tributário, da primeira até a última parte do direito tributário, da primeira lei, do primeiro artigo até o último artigo, que esse emaranhado que faz parte o direito tributário está disciplinando. Isso aí, a relação que o Estado tem com o particular na imposição do tributo. O direito tributário disciplina só isso. Tão somente isso, relação do Estado com o contribuinte na obrigação do pagamento do tributo. Isso é o direito tributário. É só isso que a gente estuda a vida toda na vida aqui do direito tributário. Agora, nós vamos ter um pequeno probleminha, tá? Vejam que o direito financeiro, ele é o ramo também do direito público que vai disciplinar a atividade financeira do Estado, que é essa busca de receitas para o custeio de despesas. Então, veja só, o tributo, ele é uma receita derivada e que, portanto, está dentro da atividade financeira do Estado. Então, os senhores vão encontrar muitos autores de direito financeiro que vai dizer que direito tributário é um ramo do direito que não tem autonomia. Ele seria, para esses autores, um ramo, um apêndice, na verdade, do direito financeiro, como, por exemplo, o direito de família é para o direito civil. Então, o direito tributário não teria autonomia para esses autores. Mas vejam vocês, o direito tributário, meus amigos, tem autonomia. Tá? Se os senhores, porventura, pegarem algum autor que diz que direito tributário é direito financeiro, não caiam. Se cair numa prova, vocês podem marcar também com toda tranquilidade. Direito tributário é ramo do direito autônomo, é um ramo autônomo da ciência jurídica. Tá? É um ramo autônomo. Por quê? Apresenta as seguintes autonomias. Autonomia didática, autonomia principiológica, autonomia legislativa. Veja só, autonomia legislativa. Veja que existem um emaranhado de leis, inclusive a maior legislação que a gente tem hoje no Brasil é a legislação tributária. Nós vamos ter um Código Tributário Nacional, tá? Um Código Tributário Nacional que foi editado como lei ordinária, mas com a Constituição Federal de 88, ele foi recepcionado como lei complementar, e veja que isso cai em prova, viu? Essa informação tem caído em provas. Olha um exemplo, vou pegar aqui uma questão aqui que eu estou extraindo aqui do meu livro, tá? Uma questão que caiu no exame da UAB. Olha o que perguntou. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 88 com natureza de: letra A, emenda constitucional; letra B, lei complementar; letra C, lei ordinária; letra D, norma complementar. A questão correta é a letra B. O Código Tributário foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar. Veja que está caindo em questões essa pequena informação. Então, nós vamos ter leis próprias, nós vamos ter um Código Tributário Nacional, 27 códigos tributários estaduais, cada estado e Distrito Federal tem seu próprio código tributário. Vejam que os estados têm autonomia para
legislarem sobre matéria tributária, então, e os municípios também. Então, nós vamos ter mais de 5 legislações próprias dos municípios. Então, nós temos leis específicas. E o que essas leis estão regulamentando, estão disciplinando? Apenas a relação jurídica entre o Estado e o particular na obrigação de entrega do dinheiro. As leis tributárias disciplinam apenas isso. Como o contribuinte vai levar o dinheiro aos cofres públicos, em que medida, em que valor, em que quantidade. Veja que nós temos também uma autonomia didático-científica. Olha só, nós temos aqui nos cursos de direito, nos cursos de contabilidade, nos cursos de administração, matérias próprias e específicas de direito tributário. Do primeiro dia de aula até o último dia de aula, o que estão estudando? Apenas esse objeto específico. O Estado, o contribuinte, na obrigação do contribuinte entregar o dinheiro aos cofres públicos. Então veja a autonomia aqui didática. Ademais, meus amigos, nós vamos ter inúmeros livros. Olha esse meu livro, por exemplo, da primeira à última página. O que eu estou investigando aqui nesse livro? Da primeira à última página eu só estou falando sobre a relação que o Estado tem com o particular na imposição do pagamento do tributo. Só estou falando sobre isso, do livro inteiro. Olha a quantidade de artigos científicos, olha a quantidade de livros que nós possuímos só disciplinando essa relação. Então eu tenho uma autonomia didática. Olha os cursos de pós-graduação, nós temos cursos de especialização, cursos de mestrado e doutorados. E doutorados só falando sobre a relação que o Estado tem com o particular. Então veja a autonomia aqui didático-científica. Ademais, nós vamos ter a autonomia principiológica. O direito tributário, meus amigos, tem princípios próprios, só orientando essa relação do Estado com o particular. Olha o exemplo do princípio da legalidade tributária, lá do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Veja que é o princípio mais importante aqui, disciplinando, orientando a relação jurídica tributária. O que diz o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal? Diz que é proibido ao Estado brasileiro exigir ou aumentar tributos sem lei. E os senhores vão ver que lei é essa, só a lei em sentido estrito. Então, olha só, é proibido ao Estado brasileiro exigir do contribuinte o pagamento do tributo ou o seu aumento sem lei. O que o princípio está orientando? Só a relação jurídica entre o Estado e o contribuinte. Então, a exemplo do princípio da legalidade, nós vamos ter outros tantos princípios, como o princípio da anterioridade tributária, que proíbe a cobrança do tributo ou seu aumento no mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei que aumentou ou instituiu. E também os senhores vão ver que não pode ser cobrado no mesmo antes de decorridos 90 dias. Essa é a regra, o princípio da anterioridade. Para que existe esse princípio? Para que o Estado não cobre de surpresa o tributo ou aumento do contribuinte, para dar uma segurança jurídica para o contribuinte. Veja que o princípio está regulamentando o quê? A relação do Estado com o particular na imposição do tributo. Então, eu não tenho dúvidas, tá? O direito tributário é um ramo autônomo, ele não é direito financeiro. Tá? O direito financeiro é um ramo do direito público que vai disciplinar a atividade financeira do Estado, que é essa busca de receitas para o custeio de despesas. Mas, sobretudo, o direito financeiro vai disciplinar o quê? O gasto público, o orçamento, o crédito público e também as receitas públicas, e nós vamos ter outras receitas públicas que não o tributo. Então, o direito tributário só se preocupa exclusivamente com essa relação do Estado com o contribuinte na obrigação do tributo. Veja o objeto próprio que o direito tributário possui. Então, o direito tributário é, sem dúvida, um ramo autônomo da ciência jurídica. Mas, como ciência jurídica, ele faz parte de um todo. E ele não pode ser estudado de forma isolada. Ele não é direito financeiro, a gente acabou de ver, mas é lógico que tem forte influência e tem forte intersecção aqui com o direito financeiro, mas não é direito financeiro por conta da autonomia de princípios, de objeto, autonomia legislativa, etc. Da mesma forma, o direito tributário tem forte relação com o direito constitucional. Veja o capítulo, a Constituição Federal, meus amigos, tem um capítulo inteiro
próprios sobre o sistema tributário nacional, dos artigos 145 a 162 da Constituição Federal. Mas eu não posso falar que direito tributário é direito constitucional. Ambas as matérias têm conteúdos próprios, têm objetos próprios. O principal objetivo aqui do direito constitucional é regulamentar aqui a organização do Estado e trazer garantias mínimas aqui de individuais para proteger as pessoas contra o abuso do Estado. Então, o objeto do direito constitucional é esse. O objeto do direito tributário é qual? Disciplinar a relação que o Estado tem de imposição com o contribuinte. Então, eu não posso dizer que direito tributário é direito constitucional, porque o capítulo, a parte mais importante do direito tributário, que é o sistema tributário nacional, está dentro da Constituição. Tem relação? Claro que tem relação. Eu não posso estudar os princípios constitucionais fora dos princípios constitucionais. A relação existe, assim como existe uma relação com o direito processual. Veja que se o contribuinte não paga o tributo, o Estado vai cobrar, em regra, através da ação de execução fiscal, que é direito processual aqui civil. O contribuinte se defende também da cobrança do tributo através das ações aqui de procedimento ordinário ou de procedimentos especiais, como o mandado de segurança, a consignação em pagamento, etc. Da mesma forma, o direito tributário vai ter, inclusive, relação com o direito penal. Existem crimes contra a ordem tributária. Uma vez praticados esses crimes, o sujeito estará aqui em curso em um ilícito penal, em um fato típico, que vai sofrer a persecução conforme as regras lá do processo penal. Mas isso não significa que o direito tributário seja direito penal ou direito processual penal. Tem relação com praticamente todos os ramos do direito, mas o direito tributário ele tem autonomia. Então, finalizando, o direito tributário é um ramo autônomo, um ramo do direito público que disciplina a relação que o Estado tem com o particular na obrigação do pagamento do tributo. E para finalizar, meus amigos, eu trouxe algumas questões aqui, eu peguei algumas questões aqui do meu livro, acerca do conceito de direito tributário. Olha só uma prova para advogado pleno. Olha a pergunta. Relaciona-se a definição de direito tributário à noção de, letra A, receita mobiliária, tem nada a ver. Receita originária, nós já vimos que a atividade financeira do Estado, receita originária, não tem nada a ver com direito tributário. Letra C, penalidade pecuniária. Meus amigos, tributo é muito diferente de penalidade pecuniária. Penalidade pecuniária é o quê? Uma sanção pela prática de um ato ilícito, enquanto o tributo é um dever fundamental de colaboração que a pessoa tem para com a sociedade. Letra D, contribuição tarifária. Isso não tem nada a ver com o conceito de direito tributário. Nem sei o que é essa contribuição tarifária, para vocês terem noção. Então, não tem nada a ver com direito tributário. Então, a letra correta só poderia ser a letra E, que diz o seguinte, cobrança plenamente vinculada. Nós vamos estudar o conceito de direito tributário, nós vamos ver que é obrigatório o pagamento do tributo e a cobrança se dá de forma vinculada. Olha a outra questão aqui para procurador do Estado. Inclusive, para mim, é um dos melhores concursos que tem hoje no Brasil. Olha a pergunta. Direito tributário é o conjunto de normas que, letra A, regula o destino dos valores arrecadados a título de tributo dentro da máquina do Estado. Não, isso aqui é despesa, é lá do direito financeiro. Letra B, regula o comportamento dos agentes públicos na condução orçamentária da administração pública direta e indireta. Também não tem nada a ver com direito tributário, isso aqui é lá do direito financeiro. Letra C, regula o comportamento dos agentes públicos na condução orçamentária apenas da administração pública direta. Não tem nada a ver aqui com direito tributário. A letra D diz o quê? Regula o comportamento das pessoas de levar dinheiro aos cofres públicos. Essa é a opção correta. O que é o direito tributário? Qual é a resposta aqui? Regula o comportamento das pessoas de levar dinheiro aos cofres públicos. É isso mesmo, o direito tributário é o ramo que vai disciplinar a relação do Estado com o particular na obrigação de pagar o tributo, que é levar dinheiro aos cofres públicos. Então, meus amigos, esse é o conceito de direito tributário. Espero que tenham aprendido e qualquer dúvida, comentário, pode fazer aqui embaixo. Um abraço e até a próxima aula.